Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Segunda-feira, dia 26 de abril de 2021. Vamos à nossa aula de hoje? Peguem o livro de português, língua portuguesa, páginas 78 a 81. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sinais de pontuação, palavrinhas com R, RR. Temos um jogo também muito interessante que vocês vão procurar palavrinhas com S e SS. Vocês vão prestar bastante atenção na aula de hoje e vão aprender muitas coisas. Vamos lá? Olha só, vamos nessa atividade na página 78, pensando a língua. Sinais de pontuação. Lembra que a professora sempre tem falado sobre as frases que vocês elaboram e eu falo a importância da pontuação? Se tiver uma atividade e não colocar a pontuação, não é considerado uma frase? Muito bem. Então, hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre outros sinais. E vocês sabem que a nossa aula é curtinha, então a professora tem que falar bem rapidinho, senão o vídeo fica muito extenso e vocês não querem assistir. Então, vamos lá. Vamos ler juntos esse trecho do conto Por que o cachorro foi morar com o homem? Um dia, famintos e ofegantes, os três, com a língua de fora, por causa do forte calor, sentaram-se à sombra de uma árvore para tomarem uma decisão. Precisamos mandar alguém à aldeia dos homens para apanhar um pouco de fogo, disse o lobo. Fogo? Perguntou o cachorro. Para queimar o capim e comer gafanhotos assados, respondeu o chacal com água na boca. E quem vai buscar o fogo? Tornou a perguntar o cachorro. Você, responderam o lobo e o chacal ao mesmo tempo, apontando para o cão. Bom, então vocês já observaram esse texto? A professora fez a leitura com vocês. Vamos tentar identificar alguns sinais juntos? Vamos lá, olha só. Bom, nesse trecho há um traço, um sinal de pontuação que sempre aparece antes e depois das falas dos personagens. Circule esses sinais e observe-os no texto. Então, vocês vão observar aqui onde vocês encontrarem esse sinalzinho que vem antes e depois da fala dos personagens, vocês vão circular em todo o texto. Podemos dizer que esses traços assumem duas funções no texto. Que funções são essas? Indicar a fala dos personagens, integrar o texto com a imagem, indicar a quantidade de personagens do conto, separar as falas dos personagens do que é apresentado pelo narrador, ou seja, por aquele que conta a história. Bom, tem duas respostas aqui. Observando, vocês percebem o quê? Que sempre antes e depois da fala dos personagens aparece aqui no texto. Bom, no trecho produzido na atividade 1, aparecem outros sinais de pontuação. Então, vocês vão observar lá no texto que nós acabamos de ler, tem vários sinais aqui. Tem vírgula, tem ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto final. E aí vocês vão pintar nesse trecho alguns desses sinais de acordo com a legenda. Azul, ponto de interrogação. Vocês vão lá no texto, onde tem o ponto de interrogação, vocês vão pintar de azul. Onde tem um ponto de exclamação, de vermelhinho ou marrom, né? Conforme você identificar essa cor aí no seu livro. Então, você lembra qual é o ponto de exclamação? E de verde, vocês vão pintar o ponto final. Esse é bem conhecido, vocês sempre utilizam. Agora, assinale os itens que trazem informações corretas sobre a função nesse trecho dos sinais de pontuação que você pintou. Então, vamos responder aqui. O ponto de interrogação indica uma pergunta? Se for verdade, você marca um X. O ponto de exclamação marca uma pergunta?
Se for verdade, você marca X. O ponto de interrogação marca uma certeza? O ponto de exclamação indica uma elevação da voz na fala? O ponto final marca uma pausa ou o término de uma ideia? Então, vamos ver se vocês se lembram desses pontos e o significado de cada um. Agora, releia esse trecho. Então, o cão disse para si mesmo: Eu é que não volto mais para a floresta. O lobo e o chacal vivem me dando ordens. Aqui não falta comida e as pessoas gostam de mim. De hoje em diante vou morar com os homens e ajudá-los a tomar conta de suas casas. No primeiro parágrafo do trecho acima, há um sinal de pontuação que aparece logo antes do início da fala do cão. Pinte este sinal de amarelo. O sinal de pontuação que você pintou está sendo usado para mostrar como a fala do personagem deve ser lida, anunciar uma nova fala do personagem, apresentar a informação mais importante do conto. Bom, nós já falamos na página anterior sobre esse sinal. Então vamos lá, olha só. Aqui em amarelinho tem uma dica, olha. Nos textos escritos que apresentam histórias com falas de personagens, usamos os seguintes sinais de pontuação para indicar os diálogos. 2 pontos para anunciar a entrada da fala de um personagem. O travessão para indicar o início da fala de um personagem e separar a fala do personagem do que é apresentado pelo narrador. Bom, falamos um pouquinho sobre o sinal de pontuação, agora vamos falar sobre a letra R, o som da letra R. Vamos lá, galerinha? Releia o parágrafo a seguir e faça o que se pede. O cachorro que todos dizem ser o melhor amigo do homem vivia antigamente no meio do mato com seus primos, o chacal e o lobo. Os 3 brincavam de correr pelas campinas sem fim, matavam a sede nos riachos e caçavam sempre juntos. Encontre e circule no trecho todas as palavras que contenham a letra R. Então, vocês vão ler aí no livro de vocês esse trecho que eu acabei de ler e onde vocês encontrarem palavrinhas com R, vocês vão circular todas as palavrinhas, ok? Fale em voz alta cada palavra que você circulou, prestando atenção no som que a letra R representa. Por exemplo, olha aqui, cachorro. Você pode perceber que raspa a sua garganta. Coloca a mão na sua garganta e fala cachorro. Agora vamos procurar uma outra palavrinha. Correr. Correr. Coloca a mão na sua garganta. Você vai sentir raspando, porque tem 2 R's. Riacho. Tem apenas um R, então o som fica diferente. Ser. Olha só o som, como fica diferente. E agora você vai distribuir no quadro a seguir as palavrinhas que você circulou. Palavrinhas com R no início, palavras com R no meio, palavras com R no final. Releia em voz alta as palavras que você distribuiu no quadro da atividade 1, para você prestar bastante atenção nos sons, tá bom? Assinale a alternativa que está correta em relação ao som que a letra R representa. A letra R representa o mesmo som em todas as palavras? Será, galerinha? Sei não, hein? A letra R representa sons diferentes dependendo da posição em que se encontra na palavra? Acredito que sim, né? Se vocês prestaram atenção no que eu falei, vocês vão conseguir identificar. Considerando os exemplos do quadro, é correto afirmar que na escrita não se inicia nem se finaliza nenhuma palavra com RR? O RR pode ser usado no início ou no final de uma maneira quando a pronúncia for forte? E aí, galerinha, o que vocês acham? Bom, vamos lá. Com base no que você aprendeu nas atividades anteriores, troque a letra R por RR e forme novas palavras. Nós temos 4 palavrinhas aqui. Carinho. Então, agora vocês vão trocar, vocês vão escrever e colocar 2 R's.
Vou dar um exemplo da primeira palavra. Carinho vai ficar carrinho. E aí vocês vão completar todas. Quando vocês fizerem a leitura, coloquem a mão de vocês na garganta para vocês sentirem como muda a tonalidade. Leia em voz alta cada um dos pares de palavras formados na atividade 3. Em seguida, nós vamos conversar só com quem está em casa, porque o livro fala para conversar com o colega e com o professor, mas nós não estamos juntinhos. Então, vocês vão conversar aí percebendo como fica mais forte o som do RR. E quando o som é representado por apenas um R, ele fica diferente, fica mais fraco. Bom, encontre nos títulos dos livros as palavras com a letra R. Escreva as palavras com R que você encontrou nos títulos. Aqui você vai ler, a imagem no seu livro está melhor. O título dos livros que vocês encontrarem que tem a letrinha R, vocês vão escrever aqui. Considerando as palavras que você encontrou, é correto dizer que a letra R só representa o som forte no início das palavras? A letra R pode representar som forte no início e no meio das palavras? A letra R só representa som forte no meio das palavras? O que vocês acham? A letra R pode representar som forte no início das palavras, como em riacho, ou no meio das palavras, como enroscado. Quando aparece entre vogais, o R é duplicado para representar som forte, como acontece na palavra cachorro. Então, olha só, galerinha. Riacho, no início das palavras, o R fica com o som forte. Diferente da palavrinha ser, que nós lemos lá no texto, que é no final, e ele não fica com o som forte assim. No meio das palavrinhas, olha só, enroscado. Dá um som que parece até que é com dois R's, não é verdade? Mas é com R só. E na palavra cachorro, então ele é duplicado entre duas vogais, olha, tem a vogal O e ele duplica para ficar com som forte. O R também pode representar som fraco quando ele está entre algumas vogais, como no caso de carinho, e que quando aparece no meio das palavras, como em primos e três. Então, a nossa língua portuguesa ela tem bastante regrinhas difíceis de entender, por isso é importante vocês fazerem muita leitura para que vocês prestem atenção nas palavrinhas. Não esqueçam de ler os livrinhos que a professora manda. Bom, e no caderno vocês vão fazer uma atividade também, porém eu estou mandando esse link aí para vocês, que é um joguinho que eu criei, onde vocês vão procurar 17 palavrinhas escritas apenas com um S ou palavrinhas com SS. Por exemplo, tem casa, salsicha, passeio, assado, girassol, pássaro, sucesso, cansado, pessoa, carrossel, pulseira, sossego, aniversário, passeata, assovio, progresso, passo. Meu Deus, todas essas palavrinhas estão lá no jogo. Vamos ver quanto tempo você vai conseguir fazer essa atividade. E aqui no caderno, você vai pegar essas palavrinhas aqui, olha, da página 81 que vocês fizeram. Tem 4 palavrinhas e vocês criaram mais 4, totalizando 8 palavrinhas, então. E aí vocês vão desenhar essa planilha no caderno de vocês, colocando as palavrinhas, todas as 8 palavrinhas, vão fazer a separação silábica, lembrando que quando eu tenho duas letrinhas iguais, quando eu faço a separação, elas se separam. Se vocês perceberam, leram naquele livrinho que eu mandei para vocês, vocês aprenderam. E tem a sílaba inicial, que vocês vão colocar, e a sílaba final. E essa é a nossa aula de hoje. Beijo, galerinha. Espero que vocês aprendam muito.